Então vamos, irmãos queridos, abrir lá em João capítulo 8. Esse texto nós meditamos nele há um mês e meio atrás, no domingo. Mas como estamos estudando este evangelho de João, chegamos no capítulo 8. João capítulo 8, vamos ler versículos 1 a 11. Começando. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Ele lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E que Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Muito bem, queridos. Esse texto aqui, como acabamos de ler, esses escribas e fariseus, eles vinham sempre contra aquilo que Jesus fazia, contra aquilo que Jesus falava. Eles sempre queriam pegar Jesus em alguma falha para ter de que acusar Jesus. Então eles apresentam aqui essa mulher pega em flagrante adultério. Mas vamos ver um pouquinho quem são eles e o que eles faziam, para que fique bem claro. Esses religiosos, o que eles tinham no coração, qual era a intenção deles, não é? Porque isso fala muito com religiosos também dos dias de hoje. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre os fariseus e escribas. Vamos lá, Mateus capítulo 23. Vamos encontrar eles e Jesus falando com eles aqui. Mateus capítulo 23, nós vamos ler no versículo 4. Vamos ler, vamos começar desde o versículo 1, fazer uma grande leitura aqui. Mateus 23, versículo 4 em diante. Mas vamos ler desde o versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Para aí. O que isso tem a ver com nossos dias? Presta atenção. O que os fariseus faziam de acordo com a lei? Eles punham fardos pesados, exigências pesadas sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não praticavam nada daquilo. Eles eram aqueles pregadores que nem nos dias de hoje, que põem peso, que acusa, que cobra, que põe um monte de dificuldades, que estreita muito o caminho do reino dos céus.
mas eles mesmos, eles não praticam tudo isso que fazem. Eles atam um fardo pesado sobre a vida das pessoas, mas nem com a ponta do dedo. Jesus está dizendo que eles ajudam as pessoas a cumprirem aquilo. Então, como nós vemos muitos fariseus hoje, nós vemos, eles estão pedindo tudo que a pessoa tem. A pregação deles é só dinheiro. Nós estamos vendo eles, aqueles que proíbem tudo, né? Até um tempo atrás tinha vários outdoor aqui em São Paulo assim. A televisão é a imagem da besta, né? E certas denominações proibiam até o crente de ter televisão em casa. Ainda existe isso. Nesses locais, a mulher não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, se pintar a unha do diabo, né? O homem não pode pôr uma calça jeans, não pode usar um tênis, tem que andar de paletó e gravata, tem que ser santo, né? E se você for ver um monte de proibições que acuam as pessoas, é a mesma coisa que pôr cabresto nelas e dirigirás com base em cabresto. Nós víamos isso. Só que agora nós vemos que os meios de comunicação, a internet, a informática, tudo cresceu. E hoje as telas do computador são muito piores que a televisão, sim ou não? Na televisão não passa certas coisas, mas no computador tudo é permissivo, sim ou não? Não aparece tudo lá no YouTube, né? Mas no entanto se pregou, quem tem televisão em casa é o diabo, vai para o inferno. Hoje essas próprias igrejas estão lá no YouTube e na internet. Agora não é mais imagem da besta, mas quantas crianças cujos pais tinham cabresto, que não tinham televisão em casa e não podiam ter, queriam assistir televisão por causa da igreja, desse cabresto, sofreram. Eu conheço um monte de jovens que não tinham televisão em casa, odeiam a igreja por causa disso. Vocês estão entendendo? Atam fardos difíceis de carregar, põe na cabeça, no ombro das pessoas, mas eles mesmos não praticam nada daquilo, não ajudam nem com a ponta do dedo a cumprir aquilo na vida de quem quer que seja. Então tenha em mente isso, todo pregador igreja que manipula as pessoas, que escraviza, que põe peso, que ameaça, que põe jugo, que não deixa as pessoas pensarem, presta atenção, toda a liderança, seja apóstolo, tendo na televisão ou não, que não deixa as pessoas pensarem, eles pensam pelas pessoas, é uma liderança falsa, porque o evangelho põe todo mundo em liberdade. O líder não pode querer controlar a cabeça de ninguém, porque se ele quiser, ele quer manipular, ele quer fazer da igreja uma massa de manobra, um povo serviçal do que ele quer que seja. Por isso eu faço uma pergunta para aqueles irmãos e irmãs da internet: a tua igreja te deixa pensar ou você é um escravo do que eles falam lá? Se você discorda de qualquer coisa da igreja, eles falam que eles te mandam embora, te punem, diz que o diabo está na tua vida, que você não está na mesma visão, ou você não pode discordar e não pode pensar? Porque se a pessoa está numa igreja onde ela não tem livre pensamento, não é livre para questionar, para pensar, ela está debaixo de cativeiro. O evangelho não escraviza ninguém, o evangelho põe as pessoas em liberdade. No evangelho nós temos a mente de Cristo, nós temos que ser inteligentes, nós temos que saber pensar, não ser manipulado por ninguém. Por isso todo pregador sincero e verdadeiro, ele não escraviza ninguém. E não põe fardos difíceis de carregar sobre os ombros das pessoas. Ele prega o evangelho da graça, o evangelho que liberta, tira o fardo pesado das pessoas. Então quem eram os fariseus? Esses que vêm contra Jesus, que querem pregar, querem fazer coisas contra Jesus, que não aceitam o que Jesus ensina. São os fariseus, está cheio deles nos dias de hoje. Olha lá, vamos ler o mesmo versículo, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então são aquelas pessoas que falam, pregam e tal, mas eles mesmos, fora dali, eles não praticam nada daquilo, eles vivem uma outra vida, eles só põem o jugo, mas não ajudam nem com a ponta do dedo, ajuda as pessoas a carregarem aquilo. Continua. Jesus fala no versículo 5, praticam, porém, todas as suas obras, olha só, presta atenção nisso, praticam, porém, todas as suas obras
com o fim de serem vistos dos homens, pois alarga os seus filactérios e alonga as suas franjas, são as suas roupas. Tudo que eles praticavam, os fariseus, eles tinham uma intenção oculta. Qual era? Serem vistos pelas pessoas, receberem louvor das pessoas, serem o centro de tudo. Você vê eles nos dias de hoje, não vê? Você não vê alguém que tenha coragem de passar uma toalhinha e tirar um suor e dar para alguém fazer milagre com aquilo? Você não vê? Com o fim de serem vistos pelos homens, querem atração. Você não vê aquele monte de mulheres lá na frente, tudo assim, correndo, aí cai uma toalhinha com suor, fazem todas as coisas com o fim de serem vistos. Eles querem atenção, ser o grande, o milagreiro, o mais santo, o poderoso, para todo mundo se dobrar diante deles. Entende isso que eu estou dizendo? Não, você não vê isso na televisão? Vê. Olha lá, praticam, porém, todas as suas obras ao fim de serem vistos dos homens. Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O que eles faziam, os fariseus? Eles vinham com aquelas roupagens, com aquelas franjas, sabe aquela roupagem de religioso, de santidade? Eles faziam tudo aquilo para serem diferentes das pessoas, serem vistos pelos homens, serem honrados pelos homens como a bênção, o grande líder, o grande santo. É o que você vê nos dias de hoje, a mesma coisa, continua. Amam os primeiros lugares nos banquetes, versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. O que eles amam? O que os fariseus amam? Os primeiros lugares nos banquetes, né? Você chega lá nessas igrejas grandes, quem que está lá nas primeiras fileiras? Todos os bons, né? Os bons, né? Me convidaram, vamos lá para o conselho de pastores. Vai ter lá um café dos pastores. Vamos lá, poxa, que legal. Eu sou pastor, eu vou lá. Só quando chega lá, e de fato o café, tomei um café, comi um pãozinho, foi muito bom. Só que você é um a mais jogado naquele meio. Eles têm a mesinha deles, particular, e só senta lá os bons da igreja grande. Vocês estão entendendo? Eles nem olham para a tua cara. Eles nem sabem que você estão ali. Eles sabem que você estão ali só na hora de pedir o dinheiro, né? Então, senta lá e só prega quem eles querem. Você não tem oportunidade de dar uma palavra ali. Só aquela meia dúzia que promove. Eles sentam ali na mesinha deles, aquela coisa particular. Você entendeu? Só eles estão ali na frente. O que adianta? Um café desse e falar, olha, você pastor e apontar o dedo, vem aqui trazer uma palavra, chamar qualquer um para falar. Falaste o que tinha que falar. Nunca mais fui num lugar desse, não tem nenhum interesse. Para mim tudo isso é uma farsa. Só tem lá gente de igreja grande, igreja rica, não é? E que eles fazem o que eles querem, dão a opinião deles e acabou. Você não tem mais chance de nada. De nada. Eles amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras na reunião dos pastores, né? As saudações nas praças e serem chamados pelas pessoas. Mestre, você é bom, olha a tua oração, você é bom, a tua igreja, que unção, que calamantúria, que ralabacaia, que rajada que você tem de línguas, né? Eles gostam disso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vós, porém, não sereis... Olha lá, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Você está entendendo que Jesus está dizendo isso, né? Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. O maior dentre vós seja o vosso servo. Aí ele diz... Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E essa exaltação não é de homens, é a exaltação de Deus. Agora Jesus vai lançar um monte de ais sobre eles. Olha como isso é sério.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Por que Jesus está dizendo isso? Eles se tornaram tão religiosos, eles eram cumpridores da lei. Além da lei, eles estabeleceram dezenas de outros mandamentos e tradições, e fecharam a entrada do reino de Deus para os homens por causa das tradições. Eles se enriqueceram por causa da religiosidade deles. Assim está cheio aqui no Brasil de homens que estão atrás de um púlpito, fecharam a entrada do reino de Deus para muitos, porque eles só pregam prosperidade, eles não pregam o evangelho, eles não entram. E não deixa aqueles... Quanta gente sincera e simples chega nessas igrejas e não ouve o evangelho. Eles não ouvem o evangelho, eles não entram no reino, estão lá fechados para esse entendimento. Eles não entram e não deixam outros entrar, eles fecham aquilo ali. Vocês estão entendendo isso? Esses são aqueles que pegaram aquela mulher que nós vamos ler, vão pegar Jesus, dar um nó em Jesus agora. Levar essa mulher pega em flagrante adultério. Nós vamos ler na lei que tinha que levar os dois, o homem e a mulher. Mas o homem não levaram, só levaram a mulher. Era uma coisa armada para pegar Jesus, né? Meus irmãos, prestem atenção. A pior coisa que tem é um pregador não falar a verdade, fechar o reino de Deus, pregar engano para as pessoas e mantê-las debaixo disso. Isso é gravíssimo. É esconder a palavra da cruz, o sacrifício perfeito, é esconder o evangelho da graça de Deus, só ficar pregando lei e velha aliança. É a pior coisa. Isso vai... Olha quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas têm a vida destruída por causa dessa liderança, esse tipo de liderança. Tiveram casamentos destruídos, tiveram problemas sérios, tiveram a vida destruída por causa desse tipo de coisa na igreja. Na igreja. Continuando. Eu li o versículo 13, vou ler de novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais e nem deixeis entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso sofrereis juízo mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. O que é um prosélito? O prosélito é uma pessoa que uma liderança faz a cabeça. Ele torna aquela pessoa mais rígida, mais viciada, mais dominada naquilo que ele ensinou do que ele mesmo. E essa pessoa fica dominada por aquilo. É um prosélito, atravessa o mar todo para fazer um prosélito, torna ele 2 vezes pior do que o líder. Continuando. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário isso é nada. Olha lá, a avareza. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Vocês estão entendendo? Se jurar pelo santuário não tem problema nenhum, mas se você jurou pelo ouro que está lá, você é obrigado a dar aquilo que está lá, a mesma quantidade de ouro para o santuário. Vocês entendem ou não? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então, se a pessoa jurasse pelo altar, não era nada. Mas se tivesse oferta lá, ele jurasse pela oferta, era obrigado a dar aquilo que estava lá. Vocês estão entendendo ou não? E dizeis, continuando, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está no trono. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha lá, a turma usa esse versículo para apoiar o dízimo no Novo Testamento. Mateus 23, 23. Olha só.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã. Olha, eles davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que era o dízimo do Velho Testamento? Não era dinheiro. O que era o dízimo do Velho Testamento? Aquele lá dava uma cabra, aquele dava uma vaca, o agricultor dava endro, cominho, o outro dava fruta. Vocês estão entendendo ou não? E quem ganhava ouro, podia dar o ouro também. Isso era o dízimo do Velho Testamento. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês dão dízimo de tudo e omite o principal da lei. O que era o principal da lei? Era justiça, misericórdia e fé. Aí ele fala: devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A turma usa o pessoal usa esse Mateus 23 para dizer que o dízimo é uma obrigação no Novo Testamento. É que nem Malaquias 3 lá. Ele está falando isso para quê? Para escribas, fariseus, guardadores da lei. Gente que o templo estava de pé ainda, que ia no templo, eles obedeciam a lei. Está bem claro isso? Então, na nova aliança, o que é a nova aliança? Eu dou uma oferta a Deus de coração. Eu posso dar 10, 15, 20%, 5%. O que é a oferta na igreja? Eu entendo que a igreja precisa, eu entendo que se paga aluguel, que precisa expandir o evangelho, que a coisa precisa ir para frente. Então, eu não vou ser um mesquinho, não vou dar nada, né? Entende? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Vou contribuir, isso faz parte da nova aliança. Mas escravizar as pessoas, dizer se ela não deu dízimo, vai para o inferno, que ela é ladrão, isso é mentira. Eu falando assim corro risco, por quê? Porque eu já percebi que muitas pessoas, quando estavam na lei, davam dízimo, eram fiéis. Aí vem para a graça, não tem mais coragem de fazer quase nada. Afrouxam. Já percebi que muita gente afrouxa. Acho que elas gostariam que eu falasse assim: você vai para o inferno, você é ladrão. Mas eu nunca vou falar isso porque é mentira. Mas se tinha aquela prontidão na lei, por que não ter um bom coração na graça também? Não é? Continuar com a fidelidade, entendendo que a obra de Deus precisa ser realizada. Continua. Versículo 24. Guia cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Olha como Jesus tratava eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Para aí. Eles gostavam muito das roupas, da doutrina de lavar as mãos, comer, se purificar, andar sempre com aquela vestimenta, né? E Jesus disse que eles eram um túmulo pintado, bonito por fora, mas dentro estava cheio de ossos e coisas podres e imundas. Jesus disse que eles eram assim. Então, é o tipo do religioso de hoje. Aparentemente, aquela coisa toda, mas por dentro, a pessoa quer explorar o outro, quer enganar. Está cheio de coisas ruins dentro, camufladas, né? Mantém uma aparência bonita por fora, mas por dentro a coisa é diferente. Continua. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vocês entenderam, os fariseus? O que adianta essa religiosidade toda, essa coisa toda que eles eram e que faziam? O que adianta? O que adianta explorar, pôr peso sobre as pessoas, condená-las, mantê-las, manipular? Não adianta nada, meus irmãos. Era esses que estão ali, trouxeram aquela mulher pega em flagrante adultério e queriam apanhar Jesus em alguma coisa. Eram contra Jesus. Tinham raiva deles. Quantas vezes tentaram matá-los? Volta lá para João, onde nós estamos. João 8. Me alonguei um pouco nessa conversa dos fariseus, né? Mas João capítulo 8. Vamos ler lá. De novo, de madrugada, versículo 2. Jesus voltou novamente para o templo, e o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Aí apareceram os escribas e fariseus, trouxeram à sua presença a mulher surpreendida em flagrante adultério, e fazendo-a ficar ao pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aí eles trazem a lei, olha lá. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então vamos um pouquinho para a lei, vamos ver onde isso está. Para você ver que na lei tinha pena de morte. Já te expliquei isso várias vezes. Na lei, se o teu filho fosse muito desobediente e contumaz, ele ia ser apedrejado. Na lei, se alguém adulterasse, ia ser apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. Se você for ler as coisas, a punição, o castigo da lei, você vai ver que era uma coisa horrenda, totalmente horrenda, terrível, né? Qualquer coisa mandava matar. Agora, quem vive debaixo da lei, só prega o Velho Testamento, devia aplicar essas coisas também para os dias de hoje, porque eles só pegam a parte da bênção da lei, né? Serás cabeça e não serás cauda. Os teus inimigos vão fugir de você por 7 caminhos. Mas isso só para quem obedecesse à lei. Quem desobedecesse ia ser cauda, não ia, totalmente ao contrário. Vocês entendem? Eles só pegam a parte boa da bênção. Mas quem quer praticar a lei e se falhar em um só ponto, também está debaixo de maldição. Se falhar em um só ponto da lei. Então vamos lá encontrar isso na lei. Vamos lá, Êxodo, né? Gênesis, Êxodo capítulo 20. Vamos lá encontrar isso que os fariseus trouxeram para tentar pegar Jesus. Êxodo 20, versículo 14. Vamos pegar várias partes. O que ele está dizendo na lei que Moisés trouxe lá no monte? Não adulterarás. Então, o que a lei dizia? Não adulterarás. Isso fazia parte da lei. Agora vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Vamos lá, logo no livro seguinte, no capítulo de número 20, vamos ver o que a lei dizia. Primeiro, não adulterarás. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, o que vai acontecer com ele? Isso era lei, meus irmãos, olha aqui. Isso era lei, olha como a coisa era pesada. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, se pegassem em flagrante adultério, pena de morte, seriam mortos. Agora vai para Deuteronômio, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo de número 5. E vamos ler o versículo de número 18. Novamente é a repetição. Não adulterarás. Novamente a repetição. Então, o que nós encontramos aí em Levíticos 20, 10? Pena de morte. Se pegassem ele em flagrante adultério, morreria tanto o homem quanto a mulher. Então é isso que eles estavam lá. Volta lá para o texto. João 8. Trabalhando nele com calma. Mestre, esta mulher, versículo 4, foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Não eram tais mulheres, era o homem e a mulher. Tu, pois, que dizes? Versículo 6.
Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, olha a resposta de Jesus: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Olha como Jesus, maravilhoso, sábio, que conhecia a lei, conhecia todo o Velho Testamento. O que eles estavam esperando? Bom, se mandar apedrejar, vamos dizer que ele não tem misericórdia e não tem amor. Se ele falar para não apedrejar, absolver a mulher, então vão acusar ele que não cumpre a lei, está pego, nós pegamos ele. Agora Jesus mostra um ponto que precisa ficar bem claro na nossa mente, aqui vocês já sabem bem isso. Mas vamos recapitular, a verdade é conhecida pela repetição, repetição, repetição. Jesus toca num ponto infalível que ninguém teria autoridade para apedrejar aquela mulher. Não tinha um. O que ele diz? Aquele que estiver sem pecado. Então é a mesma coisa que ele dissesse, aquele que é perfeito e nunca pecou na vida, seja o primeiro que atire a pedra. Olha que ponto. Por que Jesus falou isso? Nós vamos ver isso, porque ele sabia que todos... Jesus conhecia a natureza humana, ele sabia que ninguém ali era qualificado, que todos eram transgressores da lei, que todos eram pecadores e estragados. Não teria um daqueles autoridade para tentar tirar pedras naquela mulher, não teria um. Então, aqueles que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 3, eu preciso repetir isso. Um dia você vai dar aula sobre essas coisas aqui que nós estamos falando. De tanto que você ouviu, você ficou tão cheio dessas coisas dentro de você, que você vai falar até melhor do que aquilo que nós temos falado aqui. Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Vamos ler o versículo 16 e 17 do capítulo 2, que você já leu 1000 vezes aqui. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu e deu ao marido, e ele comeu. Versículo 17 do capítulo 3. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que morras. Pois dela foste formado, porque tu é o pó, e ao pó tornarás. Deus havia dado um único mandamento para o primeiro casal: não coma do fruto, porque do dia que você comer, você vai morrer. Eles foram lá, comeram e morreram, continuaram vivos, morreram. Vou te explicar isso. E no outro versículo 17, Deus diz o que para Adão? Porque você fez isso, a terra toda entrou debaixo de maldição, todo o sistema vai ficar pervertido, a terra vai produzir uma coisa que eu fiz ela para não produzir: cardos e abrolhos, as plantas espinhentas, as ervas daninhas que vão matar tudo aquilo que é bom. E do suor do teu rosto agora você vai ter que trabalhar para comer até que você morra. Você é pó e vai voltar ao pó. Então, quando eles comeram do fruto, o que aconteceu? Eles morreram. Eu falo isso mais porque as pessoas da internet precisam ouvir isso. Você aqui não precisava. Mas eles morreram. Então, 1 Tessalonicenses, vamos lá, tem que recapitular tudo. Tudo é um trabalho de ensino. Então, primeira carta de Paulo, aliás, não é primeira não, só Tessalonicenses. Não, 1 Tessalonicenses, tem 1ª e 2ª. Capítulo 5, versículo 23, vai mostrar quantas partes o homem possui. Se isso aqui está aqui, é assim.
Então Paulo fala no capítulo 5 de primeira carta dele aos Tessalonicenses, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo apresenta o homem, possuidor de 3 partes, preste atenção: espírito, alma e corpo. Como o homem funciona? Essas 3 partes formam todo o homem. O homem é possuidor de 3 partes: espírito, alma e corpo. O corpo foi feito para Deus, por Deus, para o homem conhecer o mundo externo. Ele tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O corpo tem. Então, através desses sentidos, o homem capta tudo que vem de fora. Tem informações do mundo material, do mundo visível, do cheiro, do sabor, dos sons, das cores. E ele vai ter informações e vai ficando tudo aqui no seu HD. Mas o corpo não tem condições de conhecer o mundo invisível. Por quê? Porque o mundo invisível é o mundo espiritual. O corpo não é preparado para conhecer o mundo espiritual. O corpo é preparado para conhecer o mundo físico, o mundo material. O que mais o homem tem? O homem possui uma alma que está além do corpo. Ele tem uma mente que ele pensa, ele tem um mundo emocional, ele tem mente, vontade e emoções. Então o corpo traz as informações, a mente memoriza, gera emoções, o homem tem vontade, tem reações. O que mais ele tem? Um espírito. O espírito é a parte mais profunda do homem, que conhece o mundo espiritual. A alma dele sente as coisas que o corpo traz para ela, mas a alma dele não consegue entrar no mundo invisível. Para isso Deus deu um espírito que penetra, que tem uma capacidade de entrar em contato com o mundo invisível. Como eu posso explicar isso? Você tem um celular aí na mão, daqui a pouco alguém liga ou vem um WhatsApp, não é? Uma informação invisível veio, um aparelho receptor captou. Dentro desse ambiente tem um monte de ondas de rádio, tem gente falando, tem imagens de televisão passando, vozes de celular passando. Aqui tem um universo invisível de comunicação, mas eu não estou ouvindo nada. Eu não estou tocando nas vozes. Eu nem sei o que está passando na Globo agora, no SBT, né? Mas está tudo aqui dentro. Você está vendo alguma coisa? A tua alma está sentindo alguma coisa? Não. Mas se eu pôr uma TV ou ligar aqui o aparelho celular ou um rádio, eu vou descobrir que existe um mundo de ondas invisíveis falando, com imagens, gente falando ao mesmo tempo. Mas isso tudo tá longe de mim, ó. Eu não estou vendo, mas elas estão aqui. É um mundo invisível de comunicação. Mas se eu puser aqui o aparelho certo, ele materializa um monte de coisas invisíveis que estavam aqui, não tinha nem noção que elas estavam. Assim é o espírito do homem, a parte do homem preparada para penetrar no mundo invisível, ouvir Deus, perceber Deus, se comunicar com Deus. Está bem claro isso? Deus procura os verdadeiros adoradores para dançar bastante, adorar a Deus dançando. Não, dança não é adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores para cair nas emoções, para adorar a Deus. Não, adoração não é emoção, e nem fé é emoção, não é alma. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, não tem nem alma e nem corpo. Espírito. O que é nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. Essa é a parte mais profunda do ser humano que entra em contato com o mundo invisível de Deus. Quando o homem comeu do fruto, onde que ele morreu? Ele morreu lá no espírito, na imagem e semelhança de Deus. Lá dentro dele tudo se apagou, nasceram as trevas, ele ficou com um buraco negro. No espírito, morreu. O homem perdeu o contato sobrenatural com Deus. Ele perdeu o mundo invisível. O que aconteceu com a alma dele? Com a morte do espírito, a alma dele sofreu uma destruição, ficou atrofiada, destruída. O homem perdeu o seu poder mental. As emoções do homem foram destruídas. O mundo emocional do homem se tornou um caos. Deus não disse assim:
e eu vou criar as tristezas, as angústias, as depressões, os medos. Não. Mas depois que o homem pecou, a alma dele se destruiu. Então apareceram os medos, as angústias, as depressões, apareceu essa avalanche de mundo emocional que destrói o homem, que mata o homem. A morte veio de dentro para fora, espírito, alma e o corpo. O corpo, a morte está nesse corpo. Você nasce, envelhece, ele vai secando e morre. A morte está aqui, eu estou vivo falando com você agora. Mas esse corpo já está contado os dias dele. Ele vai para o beleléu. Vai voltar ao pó. Vocês estão entendendo ou não? Então o que aconteceu no homem total? Foi destruído. Ele está ao contrário. O que se manifesta no homem é morte. É tudo contrário às coisas de Deus. O homem se tornou depravado. A alma do homem é um desastre. É uma coisa perniciosa, destrutiva. O mundo emocional do homem é um atrito, conflito só. O homem é como se tirasse um programa do bem e pusesse nele um programa do mal. Ele ficou programado para fazer tudo que é errado, atrapalhado, ser ladrão, mentiroso, egoísta, adúltero, explorador. O homem está pervertido, está depravado. Isso é ser pecador. O que é ser pecador? Não é de vez em quando eu cometo um errinho do lado de fora. Eu sou pecado. Eu sou pecado. Eu produzo pecado. Quando eu cometo pecado, essa árvore aqui está produzindo o fruto que ela dá. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então a raça humana toda que nasceu do primeiro casal que se estragou, ela ficou uma raça pervertida, estragada. Por isso que todos morrem. O salário, o prêmio, o pagamento do pecado é a morte. Então todo ser humano é defeituoso, é atrofiado. Tem uma cabeça que é um problema, tem um mundo emocional terrível. Se a gente pudesse ver a alma de uma pessoa, nós iríamos ver um monstro todo torto ali. É que você não... Uma coisa horripilante, um defeito total. E toda a raça humana veio do primeiro casal, já nasceu com esse vírus, já nasceu com esse sistema, já está estragado. É só você olhar para você. Veja como você é estranho. Quantas coisas estranhas se passam na sua cabeça. Quantos sentimentos mentirosos governam a tua alma. Lá dentro de você, do lado de fora, a gente mantém um controle ainda, né? Sim ou não? Mas quanto veneno passa na cabeça, quanta coisa esquisita, como nós somos esquisitos. Olha como a pessoa tem dificuldade de se relacionar com o outro. É uma guerra, um conflito, uma dificuldade. Criança com criança se batem, não se entendem, se perturbam, são egoístas. Eu tenho que entender que quando Jesus Cristo disse, quem tiver sem pecado, quem não for assim, é o único que tem autoridade para tirar a primeira pedra. Os demais ninguém tem. Vamos trabalhar um pouquinho nisso? Nossa, já é esta hora, né? Vocês entenderam isso ou não? Aqui vocês já entenderam. Espero que aquele irmão e irmã lá da internet entenda isso claramente. Olha lá o versículo, capítulo 6 de Gênesis, onde nós estávamos. Vamos lá. Gênesis 6. Eu falei isso correndo, né? Talvez não tenha me expressado como queria. Gênesis 6 é a corrupção do gênero humano. Só quero ler o versículo 11 em diante. Quando Deus, ele fala para Noé construir a arca que vai vir um dilúvio e derramar e destruir todo ser vivente. Olha como estava a terra naquele tempo lá. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Naquele tempo, logo no começo, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, presta atenção, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então, o homem pecou, mas essa destruição entrou nos animais, nos vegetais,
em tudo, a terra toda entrou debaixo de maldição. Então esse nosso planeta é uma coisa corrompida, destruída, devoradora. Quando você vê os nossos governantes fazendo o que fazem lá no governo, é porque eles são assim, é tudo corrompido, tudo mentiroso, tudo estragado, egoístas, avarentos, jactanciosos. É o que a Bíblia diz que é. Todos são assim. Todo ser vivente ficou corrompido à vista de Deus. Ninguém escapa, meus irmãos. E você não é boa coisa, e eu não sou boa coisa. Nós somos só pecadores perdoados e justificados. Mas nós somos pecadores também. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Vamos um pouquinho mais para frente. Você já sabe isso bem, né? Jeremias, vamos lá, Jeremias. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Aí você vai para lá, Isaías, Jeremias, né? Jeremias, aquele famoso versículo no capítulo 37. Ele está mostrando como o interior do homem ficou. Ele diz assim, quando ele fala o coração, é o que o homem é por dentro, é os desígnios que se passa dentro dele. Versículo 9, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Pastor, o que ele está dizendo? É isso. Quer dizer que quanta coisa que passa na minha mente, nas minhas emoções, que se passam dentro de mim, são coisas enganosas, são coisas totalmente enganosas. Olha o que ele fala, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus fala, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas obras, né? Vamos lá para frente agora, correndo. Mateus capítulo 15, que eu já li aqui para vocês 2000 vezes. Mateus capítulo 15. Aquela questão do que é o que contamina o homem, né? Os discípulos iam comendo sem lavar as mãos. Aí quem aparece? Aparece eles mesmos, né? Os anciãos, os fariseus, os escribas, né? E escriba lá, versículo 1 do capítulo 15 de Mateus. E vieram de Jerusalém Jesus, alguns escribas e fariseus, e perguntaram, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Isso era a doutrina deles. Aí Jesus explica, né? Não vou ler tudo que você já sabe. Ele explica, o que contamina o homem não é a questão de lavar as mãos, o que entra pela boca. O que entra pela boca do homem depois é lançado em lugar escuso. Aí Jesus explica, o que contamina o homem é o que vem de dentro do homem, do coração dele, lá de dentro dele. E aí ele vai explicar, versículo 17 do capítulo 15. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, lá das entranhas do homem. E é isso que contamina o homem. Agora olha o que o homem fabrica por dentro. Olha o que vem de dentro, o que se passa no coração, que Jeremias disse, é enganoso o coração, corrompido. O que se passa lá em Gênesis 6, todo ser vivente corrompeu os seus caminhos, a terra estava corrompida. Então Jesus está explicando, versículo 19. Porque do coração procede os maus desígnios, os homicídios, o adultério, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que Jesus está dizendo? Que essa engrenagem aqui dentro de nós, vem tudo de dentro, essas coisas ruins, elas vão borbulhando o tempo todo, dentro do coração de todos os homens. Isso é o pecado, aquilo que o homem se tornou, aquilo que ele é. E não tem um que não é assim. Todos que vieram do primeiro casal já nasceram com vírus, já nasceram contaminados, já nasceram estragados. Porque a lei foi dada. A lei foi dada para mostrar para o homem
olha como você é maligno, olha como você é estragado, olha como você é corrompido. Se você não me obedecer, eu vou te matar e condenar. Por isso que a lei foi dada. A lei foi dada para avultar a ofensa, para mostrar que pecado era pecado, para pôr o homem do avesso e mostrar quão defeituoso ele era. Mas a lei não dava força para tirar o homem dessa situação. Por isso a lei se tornou ministério da morte. A lei guilhotina para eles, mata todos. Ninguém serve, ninguém obedece. Então, feliz do homem, da mulher, do crente que entendeu esse estado de miséria, esse estado de corrupção, de depravação. Ele entendeu que é incapaz de ser perfeito para Deus. Ele entendeu que é incapaz de agradar a Deus porque ele só produz defeito. Pode ser religioso, bem educado, por uma roupa de coroinha, uma batina de padre, um paletó de pastor, né? Uma roupa branca lá de um missionário. Todos são estragados, pervertidos. Não tem um que não seja assim. Mateus capítulo 7, vamos lá, Mateus 7, só para aumentar a lista aqui dos... Marcos 7, isso, Marcos 7. Marcos 7, do versículo 20 a 23, aumenta a lista disso que vem de dentro. Marcos 7, ele dizia, versículo 20, o que sai do homem, isso que é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Vêm de onde? De dentro. E é isso que contamina o homem. Por isso, meus irmãos, não adianta a igreja falar assim, ó, irmãs, você não pode mais cortar o cabelo que vai para o inferno, você não pode pôr tal roupa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode, você não pode, você não pode. É um monte de não pode. É condenar, você falhou nisso, você vai para o inferno, você está condenado. Tudo que está debaixo de lei é isso. Não adianta, porque por dentro nós somos todos assim. Vocês entendem isso ou não? Você pode ter um estereótipo, né, de santo. Uma vez eu estava fazendo um programa de rádio explicando isso. Aí uma missionária aqui da região, que tem uma igreja lá no Jardim Brasil, ela até foi corajosa. Quando terminou, eu dei o telefone, ela ligou para mim. Ela falou, pastor, eu ouvi tudo que o senhor falou. Eu sou missionária da igreja tal, eu revelo, eu faço tudo isso. Mas eu preciso confessar para o senhor, eu vi isso, essa pregação toda. Eu sou aquela pessoa que estou atrás de um púlpito com aparência de santo, com cabelo comprido, com uma saia comprida. Mas a minha vontade, eu vou falar as palavras dela, é transar com todo homem bonito da igreja. Ela falou isso para mim. Falei, minha irmã, você foi corajosa. Ela me ligou e falou isso. E confessou que ela era assim. Aí eu expliquei, ó, andai no Espírito. O único meio, não adianta você jejuar, se matar, subir no monte, pode se internar num convento também, você vai levar tudo que está aí dentro lá. O único meio, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É o único meio, o único que dá condições de, ainda você sentindo tudo isso, não cair nisso. É o Espírito Santo que está dentro de você. Você por si mesmo nega, faz tudo que é errado. Não tem como. Você está fazendo tudo certinho. Não pense que você é bonzinho, que agora você está no controle, né? Não. Tem um Espírito Santo dentro de você te dando força, suportando a tentação, né? Entende isso ou não? Te dando condições de você não cair, não cair, não cair. É Ele que está te mantendo nessa condição. Então ela me ligou e confessou isso. Falei, minha irmã, eu sei que é assim.
ela pôs para fora desesperada, angustiante. Falei, continua o que você faz. Só não pode se entregar para isso, senão vai destruir a igreja inteira. Nunca mais falei com ela, nem ela falou comigo. Vocês entendem o que é o pecado, meus irmãos? Pelo amor de Deus, como é? Eu não fico satisfeito. Todo ser humano é estragado, corrompido. Pode ser rico, pobre. Todos são estragados, corrompidos. Todos que vieram de Adão nasceram com vírus contaminados. Não tem um. Por isso que o homem não é salvo por obras. Por isso que o homem não é salvo por bom comportamento. Por isso que o homem não é salvo porque se tornou crente dentro de uma igreja e empalhou-se num paletó. Vocês estão entendendo? O homem não é salvo por obras. Por quê? Porque um ser defeituoso não pode produzir uma coisa perfeita. Tiago disse, uma fonte de água amarga pode jorrar água doce? Não pode. Não pode jorrar. Se a fonte da água é amarga, vai jorrar água amarga. Por isso que a salvação não é por obras. A salvação é nos dada de graça quando eu creio em Jesus Cristo, que todo esse pecado, essa situação, Ele pregou e cravou ela na cruz, e pela fé naquilo eu sou salvo. Pela graça, não por obras, pois por obras ninguém é salvo. Ninguém é salvo por obra nenhuma. Sim ou não? Romanos capítulo 3, vamos lá, Romanos 3. Só para nós terminarmos. Temos muita coisa de Romanos, vamos ficar só com o capítulo 3, versículo 10, o que ele cita aqui. Como está escrito, Romanos 3,10, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus. Então quer dizer que um dia, quando aconteceu uma coisa comigo e eu busquei a Deus e criei em Jesus Cristo, foi eu que produzi? Não, foi Deus que produziu. Não há um que busque a Deus como tem que ser. Não há um. Continuando. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Presta atenção. A raça humana inteira é inútil. Inútil aos olhos de Deus. Inútil. Essa é a nossa condição. Por isso não adianta falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi eu que me converti, foi eu. Não, tudo é obra de Deus. Se Deus não operar nesse homem da carne, ninguém é salvo, ninguém é salvo por obras. Versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheio de maldição e amargura, seus pés velozes para derramar sangue. Olha aqui, encaixe o Brasil no versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição. Essa é a condição do ser humano. Entende isso ou não? Versículo 23 de Romanos 6. E o pagamento, e o salário de tudo isso? Ele fala assim, porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aonde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora volta lá para João 8. João 8, onde nós estamos. Os fariseus trouxeram a mulher pega em flagrante adultério. Disseram, Jesus, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Jesus escrevia na terra em silêncio, eles insistiram muito. E no versículo 7, como insistem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse,
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Qual ser humano teria condições de atirar a pedra naquela mulher? Por isso, meu irmão, preste atenção. Não condene ninguém, não julgue ninguém. Nós temos a tendência de julgar as pessoas, condená-las, serem juízes da vida dela. Não julgue ninguém. Se a pessoa está em adultério, o problema é dela. Não se envolva. Não saia da sua boca nenhuma palavra de condenação. Se tem um irmão na igreja que está andando errado, não difame, não propague o erro dele. Procure não se envolver em nada que deprecie, que condene ninguém. Sabe por quê? Porque você tem um potencial para fazer a mesma coisa ou pior. Eu vi tanta gente no passado que condenava, que depois fez coisas piores do que condenava. Então não condene ninguém. Se você vê o erro de alguém, fala, opa, eu tenho o mesmo potencial para cometer aquele erro ali. Quer ver? Vamos só mais um pouquinho. Romanos, volta lá para Romanos, depois a gente volta aí. Romanos. Onde Paulo fala isso ali no capítulo 1, 2. Ele fala, deixa eu chegar lá rápido. Ele fala assim, versículo 2 de capítulo 2 de Romanos, versículo 1. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Presta atenção. É indesculpável, ó homem, quando você julga, quem quer que seja, porque no que você está julgando a outro, você está se condenando, porque você pratica a mesma coisa. Sim ou não? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas, as fazes as mesmas. Pensas que te livrará do juízo de Deus? Ah, não sei, fulano de tal mentiu, mentiroso. Onde já se viu? Aí um dia a professora da tua criança, a criança deu uma mancada e falou coisa, não, ela não, foi ela. Você mente para proteger, não mente? Você já mentiu? Hã? Essa semana você não mentiu, não? Talvez hoje. Manda falar que eu não estou. Não mentiu? Sim ou não? Ou você é o único que não é mentiroso? Quando julgas o outro, a ti mesmo te condena, porque você pratica as mesmas coisas. Pode ser em menos proporção, mas... Então, quantas vezes eu faço uma coisa e falo assim, mas eu não... Por que você foi fazer isso? Às vezes quando eu estou almoçando com a minha esposa, daqui a pouco vem na... você viu o fulano de tal? Fala, perdão, não vou nem falar. Olha, eu julgando o irmão, o que eu tenho que falar da vida dele? Quantas vezes eu sou surpreendido almoçando com a minha esposa, de repente eu viajo na maionese e falo alguma coisa de alguém, quando eu percebo, pelo amor de Deus, porque eu não tenho nada a ver com a vida dessa pessoa, porque eu estou falando. Aí depois eu falo assim, Deus, perdão, 70 vezes 7, mais 490, mais 500, e mais 600, perdão. Olha, eu devia viver o dia assim, perdão. E você também. Quantas coisas passam na nossa cabeça? Você entende isso? No que a gente condena os outros, nós nos condenamos, porque mais cedo ou mais tarde você vai praticar a mesma coisa, que nós não estivemos na situação dele. É fácil julgar de fora, mas no dia que eu estiver lá, a minha reação da alma pode ser a mesma que ele teve, e às vezes até pior. Volta lá, João, agora eu termino, hein? João 8. Como insistissem na pergunta, o que Jesus Cristo disse? Parte B do versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus tocou num ponto que ninguém ali teria autoridade de atacar uma pedra naquela mulher, porque eles todos eram pecadores. Olha como ele libertou ela, né? Aqui você vê a graça. Continua a leitura.
E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, os fariseus lá, quem que levou essa mulher lá? Os fariseus, não tinham eles que ser os primeiros a tirarem a pedra? Mas acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e começaram a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ninguém teve autoridade para tirar a pedra. Agora você vê a graça de Deus aqui, ó. Jesus, como será que essa mulher estava vestida? Se ela foi pega em flagrante adultério, você acha que ela estava lá com vestidão até o pé, arrumado uma trança, né? Se perfumado, bem vestidinha? Ela estava lá mal vestida. Vai saber como ela estava. Jesus não falou nada da roupa dela, da aparência dela. Não criticou ela em nada. Não condenou ela em nada. A lei condena. Eu fico pensando, eu entendi isso bem quando eu me pus no lugar das pessoas. Quando eu vi pessoas que fizeram coisas, que sofreram dor. Para mim era mais fácil falar e julgar. Mas eu me pus lá, e se fosse eu que tivesse feito aquilo e estava sentindo o que ela estava sentindo, eu não estaria bem. E se alguém viesse e falasse alguma coisa contra mim, me condenando, eu seria destruído. Se ponha no lugar da pessoa para ver o que ela sentiria. Então Jesus não acusou ela em nada. E erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, olha a graça aqui, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, né? Ninguém te condenou. Cadê aquelas pessoas todas que te trouxeram aqui? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. E olha, aqui você vê, Jesus liberta ela da condenação da lei, mostra o pecado de todos aqueles que viviam debaixo de lei, que eles pecavam, tira ela dali, debaixo da lei, da acusação, da condenação. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Olha ele, olha a graça. Nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vai e mude de vida, não peques mais. O que Jesus falou para ela? Nem eu tampouco te condeno, não é? Então, quem tem a mentalidade da lei tem uma dificuldade enorme de entender o perdão. Mas Jesus na cruz levou todo o pecado ali na cruz do Calvário. E dali vem o perdão de Deus, o perdão para sempre. Jesus disse para ela o quê? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, por isso que Romanos 8:1 diz: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Jesus ainda está dizendo: nem eu te condeno. Foi condenado na cruz. E para aqueles que creem dele de verdade não existe nenhuma condenação. Vamos terminar. Fala assim, amém.